Amém? Sua Bíblia, por gentileza. Hoje nós vamos falar sobre um dos lemas que essa igreja carrega de maneira muito... Acabou se tornando nosso lema, né? Ou dois. Ou sei lá se é um lema ou não. Eu sei que a gente fala bastante sobre isso, mas de maneira muito natural. Eu queria pregar sobre isso aqui. No dia que nós colocássemos, a gente vai colocar um banner aqui, né? Eu ia colocar um pequenininho, mas aí deram uma outra ideia, né? Para colocar um negócio mais legal aqui. E eu ia pregar no dia que colocasse o banner aqui. Mas aí o banner ficou para depois por causa da nova ideia que tiveram aí. Mas eu preciso falar disso aqui, eu tenho sentido de falar disso aqui. É uma característica, não é da nossa igreja. Não é da igreja Soma, é da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é caracterizada por meio disso aqui. E a gente fala isso de maneira bem natural. Desde o início, quando nós começamos, nós temos feito muita questão de estar enfatizando isso. E hoje eu quero pregar sobre isso para todos vocês. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo... Essa ideia da qual eu estou falando, ela está contida no versículo 35. Mas nós vamos ler o 34 só para contextualizar, tá bom? Vamos lá. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso que, Wesley? Se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Sobre isso aqui que eu quero falar nessa manhã. O capítulo 13 do Evangelho segundo João, pode-se dizer que é o início do fim dos dias de Jesus entre os seus discípulos. Onde ele vai... Obrigado, Gabriel. Participar da última ceia com seus discípulos, antes de ir à cruz, e vai dar as últimas instruções aos seus discípulos antes de ir embora. Depois da ressurreição, ele passa mais 40 dias com seus discípulos, fala do que diz respeito ao reino de Deus, instrui os seus discípulos, mas o início do fim das instruções de Jesus foi o capítulo 13. Ele junta os 12, e começa a falar as últimas coisas das quais eles deveriam saber para seguirem em frente, para continuarem o que Jesus começou. E eu acho isso aqui legal, porque a gente poderia compreender essas últimas palavras de Jesus, a partir do capítulo 13 aqui, como aquela cena de filme, que tem alguém no hospital, à beira da morte, e aí o médico chama toda a família e diz assim, vai lá porque ele está indo embora. E aí a pessoa vai falar as suas últimas palavras. Irmão, não há nada que fique mais marcado na vida do vivo, senão as últimas palavras daquele que está para partir. É extremamente relevante, extremamente importante aquilo que vai sair da boca do cara que está para ir embora. Jesus sabe que ele vai embora, ele sabe que ele vai deixar os discípulos para trás. Então, de tudo que Jesus ensinou, não que as outras coisas não sejam importantes, mas eu tenho certeza absoluta que aqui, nessa última parte da vida de Jesus, os últimos momentos que ele teve com os discípulos dele, é o momento que ele fala assim, cara, eu vou falar do que vocês precisam gravar e guardar mais do que tudo. Do que entendo que é o mais importante para vocês. Se você for ver essas últimas palavras de Jesus, você não vai ver Jesus falando de muita coisa que a gente dá ênfase nos dias de hoje. A gente dá ênfase a muita coisa que Jesus não deu, não daria. Sabe? E dentre tudo que Jesus falou nos últimos momentos da sua vida junto aos seus discípulos, que por esse cenário eu julgo que eram as coisas mais importantes,
estava o que nós acabamos de ler. Ele disse assim, ó, eu dou um novo mandamento a vocês. E ele chama de novo, por quê? Porque já existia um mandamento acerca do amor ao próximo. Né? Levítico 9, 18. Amarás o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus reformula. Ele reformula a situação. Ele diz assim, ó, vocês vão amar uns aos outros, do jeito que eu amei vocês. Né? E o que ele está fazendo com isso? Jesus está categorizando o jeito de amar. Sabe? Ame uns aos outros, ame o próximo como vocês se amam, mas tem gente que não se ama. Você concorda com isso? É só ver o estilo de vida que ela leva, a forma como ela se conduz. Né? Mas Jesus diz, não, esquece esse negócio aí, do jeito que eu amei vocês. É desse jeito que vocês devem amar uns aos outros. E o versículo 35 tem algo aqui fenomenal, que além de categorizar o amor, agora ele vai caracterizar o seu povo. Ele diz assim, ó, é desse jeito aí que vão saber que vocês são meus discípulos. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Com isso o que, Jesus? Se vocês amarem uns aos outros. Irmão, não tem outro jeito do povo lá de fora saber que nós somos o povo de Jesus, a não ser por isso aqui. Não tem condição do povo lá de fora compreender que é um povo diferente aqui, que é um povo realmente a parte do mundo aqui, se não for por isso. Por quê? Porque uma grande estrutura, na verdade, né, a igreja contemporânea ela tem investido nas grandes estruturas, em tecnologia, e nada disso é pecado, não há problema nenhum com isso. Muito pelo contrário, se for bem usado, isso aí glorifica a Deus e abençoa as nossas vidas, né? Mas aí a gente vê hoje muitas inovações, muito investimento em estrutura, muito investimento em tecnologia, mas a igreja ainda está muito aquém do mundo. Se você fizer uma análise sobre eventos feitos em grande escala por pessoas do mundo, você vai ver que eles dão um banho em nós. Então, a gente não pode cair no laço de achar que é isso que mostra que nós somos igreja. Sabe? Porque prédio por prédio tem um monte de prédio melhor do que os nossos. Estrutura por estrutura tem diversas estruturas melhores do que as nossas. Né? Hoje está na moda o painel de LED. Os pastores estão sonhando com os painéis de LED. Bonitão, dá uma estética... sabe? Esteticamente falando, muito bacana, muito legal. Irmão, você já viu os shows, as mega produções, principalmente dos artistas americanos? Aquilo tudo que fica lá atrás, brilhando, passando um monte de imagem, é painel de LED de última geração. Coisa fina, coisa... sabe? E aí... eu vou me iludir em colocar um painel de LED para dizer que a minha igreja está bonita, quando na verdade o dos caras é melhor do que o nosso. Você está entendendo? Evento, vamos fazer um evento bombado aqui para que a nossa igreja seja reconhecida, irmão. Nós não temos condição, capacidade de fazer o que o mundo já vem fazendo há muito tempo nesse aspecto. Mas nós temos nos apegado a isso. E eu falo nós, irmão, porque a gente não pode se excluir. É o que eu falei aqui num tempo atrás, quando aconteceram algumas questões com pessoas, e a igreja levou a culpa por isso. Eu falei assim, tá vendo a nossa responsabilidade? Algumas pessoas vão lembrar do que eu estou falando. Né? Algumas igrejas locais deixaram a desejar com pessoas em momentos pontuais da sua vida, e depois quem leva a culpa é a igreja. E eu disse que nós temos a responsabilidade de mostrar para esse povo que é frustrado com a igreja, que tem dificuldade com a igreja, que passou experiências negativas com a igreja, a gente tem responsabilidade de mostrar para esse povo que a igreja não é isso. Da mesma maneira, a gente não pode se excluir do fato de que hoje em dia a igreja contemporânea tem se apegado a essas questões secundárias.
quando nós falamos de igreja. Não é a placa, irmão. Não é o prédio, não é a estrutura, não são os nossos projetos. É o amor que nós temos um pelos outros. É isso que vai mostrar se nós somos o povo de Deus ou não. Sabe? Não é a roupa que nós colocamos. Não é, eu podia estar aqui de terno e gravata hoje, sem amar ninguém. Sabe? Aquele saião até o pé, blusa até aqui, que as irmãs não podiam mostrar o braço. Houve-se um tempo que as irmãs não poderiam nem usar prestobarba, irmão, para rapar a axila. Era pecado, né? E de que adianta andar todo tapado, se eximir dessas questões estéticas e não conseguir amar a pessoa que está do seu lado? Então, esse texto aqui é uma pancada na nossa cabeça e deveria ser lido todo dia. Esse é o único jeito que se saiba que nós somos o povo de Deus, o povo de Cristo Jesus, os discípulos dele. É o único jeito. Se nós nos amarmos, se nós devotarmos amor uns aos outros, se nós conseguirmos amar uns aos outros, mas do jeito que ele nos amou. É o único jeito. Põe pra gente, Giovanni, por gentileza, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14. Né? Que a gente vai ver que essa ideia de amar o próximo, por que é isso que mostra que nós somos o povo de Deus? Porque somente uma pessoa convertida, ou somente uma pessoa que ama, né, pode tomar para si o título de convertido. A conversão da pessoa é confirmada, é validada por meio do amor. Olha o que ele diz lá. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Por que, Wesley? Porque a gente mudou de roupa? Por quê? Porque a gente prega muito? Porque os nossos dons estão em evidência? Por que nós sabemos que passamos da morte para a vida? Ele está falando de conversão. Porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Você entende isso? O amor que nós temos um pelos outros é a prova de que nós nascemos de novo. O amor que nós temos um pelos outros é a prova que nós saímos da morte para a vida. Você não vai provar que foi convertido se começar de uma hora para outra a falar varão. Né? Que a gente chama do crentez. Fala varão, fala varoa, vaso. Né? Eu converso com o Giovanni, né? A gente tenta se livrar, mas é muito forte. Você pode começar a falar varão do nada, varoa do nada, paz do Senhor, você pode dar paz do Senhor. Se você não ama o seu irmão, você continua morto. Põe pra gente, capítulo 4, versículo 7 ainda, de 1 João, por favor, Giovanni. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe? Eu preciso insistir nisso. É aquele que ama que é nascido de Deus, não é o que troca de roupa. Hoje a gente tem vivido num tempo que a gente fica deslumbrado pelas pessoas que têm agendas superlotadas, supermovimentadas, milhares de seguidores, milhares não, milhões de seguidores na rede social. E eu acho engraçado as palavras de Jesus. Jesus era terrível. Ele diz que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, pregamos, fizemos, aconteceu, tudo em teu nome. E ele vai dizer assim: eu não. Sabe o que você está querendo dizer? É como se Jesus estivesse dizendo: você era conhecido nacionalmente, mundialmente na terra, e era um anônimo no céu. Aqui ninguém sabe quem você é. E de que adianta tudo isso, irmão, se isso aqui não for uma realidade na nossa vida? Do mesmo jeito que o amor que nós temos um pelos outros prova que a gente se converteu, a falta de amor prova que a gente não se converteu. Põe pra gente, Giovanni, por gentileza, capítulo 3 de 1 de João, versículo 10. Isso aqui é pesado. Isso aqui né? Isso aqui é pesado.
no versículo 7, a partir do versículo 7, João está mostrando quem é filho do diabo. Um dia eu estava conversando com um povo assim, tudo crente, né? Tudo que supostamente lê Bíblia. E aí, a gente estava falando de determinada questão e eu usei as palavras de Jesus. Porque os fariseus um dia disseram assim, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez, mas vocês são filhos daquele a quem vocês obedecem, de quem vocês fazem as obras. De quem que você está falando, Jesus? Vocês são filhos do diabo. E aí uma pessoa olhou para mim e falou assim, que isso, cara, isso é muito pesado. Eu falei, então fala isso para Jesus e para João, né? Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos. Está escrito aqui. Eu não posso rasgar essa página para não ofender alguém. É o que está escrito. E ele conclui: quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Então, o cara que não consegue amar o irmãozinho dele, e essa palavra prática aqui, quando a gente... hoje eu estou pregando essa mensagem justamente porque a gente não conseguiu dar prosseguimento na próxima série, né? Próxima série nós vamos fazer exposições das cartas gerais, essa aqui vai entrar no meio. Essa palavra prática aqui é a palavra-chave para a interpretação de quem é e quem não é. Crente peca, sim ou não? Sim ou não? Mas não vive na prática do pecado. Contrapartida, o ímpio, né? Ele vive na prática da injustiça. Essa é a diferença entre o que é nascido de Deus, que foi convertido de fato e não. E quem não foi, né? Mas esse texto deixa bem claro que o cara que não ama o seu irmão ainda é filho do Satanás. Põe pra gente, Giovanni. Capítulo 4, versículo 20 de 1 João. Se eu pudesse batizar essa carta, eu ia dizer que é a carta do quem é e quem não é. Diz assim, ó. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Quem não vê. Sabe? E aí na hora do louvor a gente está aqui, ó. Nós chamamos Jesus. Você é tudo para nós e tal. Mas sabe o que ele fez? Não sei se foi só de raiva da gente, né? Ele colocou alguém do seu lado, que é a imagem e semelhança dele, a pessoa que pode receber de perto, mais perto, o seu amor, só para testar se isso aí é verdade. E a gente fica aqui mentindo no louvor, se é tudo para nós, e negligencia a pessoa que senta na cadeira do lado. Você está entendendo qual é a ideia da coisa? Como que o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros? Por quê? Porque esse amor só pode brotar de um coração regenerado, de alguém que teve um verdadeiro encontro com Deus. Isso não pode e nem deve ser forçado. A gente ensina, mas isso deve brotar de um coração regenerado, transformado. Estava conversando com os meninos na última reunião. Eu estou com desejo de acabar com o momento de apresentação de visitantes, né? Por quê? Porque tem muita gente que é constrangido com isso. Você sabia disso? Tem gente que fala assim, eu vou na tua igreja, mas não manda levantar a mão não, hein? Já ouviu alguém dizer isso? E a gente está pensando num método de acabar com isso, para acabar com esse constrangimento para algumas pessoas. Contudo, a gente queria continuar recebendo as pessoas com carinho. Porque não é bom você chegar num lugar e ser bem recebido, ser bem tratado? É ou não é? Só que qual é o meu medo? Qual é o meu medo? O meu medo é não receber essa pessoa com carinho em público e a gente, quanto igreja, negligenciar isso no particular. Porque se a gente conseguir receber alguém bem lá fora sem ninguém mandar, essa pessoa vai se sentir abraçada, bem tratada, amada entre nós. E ninguém vai precisar mandar ela levantar a mão para poder recebê-la com carinho aqui. Só que, você entende? Isso é fruto de um coração regenerado, isso é fruto de um coração transformado. Se eu tiver de ficar pedindo, gente, vamos amar os nossos irmãos, vamos abraçar quem chega, vamos tratar o pessoal bem, vamos tratar o pessoal com educação, tem alguma coisa errada aí. Você compreende isso? Hoje nos modelos de igreja, meu Deus, vou usar uma palavra aqui que...
os modelos de igreja, por aí. Né? O pessoal treina o povo para ter educação, como se estivesse treinando um funcionário para receber um cliente. Ó, quando o povo chegar tem que ser assim, tem que ser assado e tal, aquele negócio todo, ó, recebe bem, sorrisão no rosto. Irmão, se isso não for natural do povo de Deus, vai ser de quem? Se o povo de Deus não conseguir amar alguém que está vindo aqui para o nosso meio, quem vai amar esse cara? Se for para tratar bem uma pessoa só porque alguém nos instruiu a fazer isso, a gente precisa rever os nossos conceitos. Por quê? Porque o texto que nós lemos diz que a prova de que nós somos o povo de Deus é que nós liberamos amor, é que nós damos amor, nós amamos as pessoas de maneira muito natural. Você compreende isso? E Jesus diz, como eu vos amei. Como eu vos amei. Vou falar como Jesus nos amou e eu encerro para fazer o Enem. Amém? Wesley, como que Jesus nos amou? Tem muito mais do que isso, mas eu vou falar de 3 características do amor de Deus para conosco. Tá bom? Em primeiro lugar, como que Jesus nos amou, Wesley? De maneira incondicional. Amém? Nós fomos amados incondicionalmente por Ele. Nós não demos motivo nenhum para que Ele pudesse nos amar. Ou você já tinha nascido há 2000 anos atrás e feito alguma coisa para Ele ter ido para a cruz por você? Muito pelo contrário, irmão. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha dado a maior prova de amor pelo ser humano. Pela minha e pela sua vida. A Bíblia diz que Ele já era um cordeiro imolado. Nem mundo existia. E Ele já tinha mostrado, demonstrado todo o seu amor para conosco. Decidido, desde sempre, a amar você. Agora eu quero te escandalizar aqui. Porque a gente pensa que a gente deu algum motivo para Ele nos amar, né? O próprio João aqui, em um trecho aqui dessa primeira carta, ele diz que nós só conseguimos o amar porque Ele nos amou primeiro. Mas é pior do que isso. Põe para a gente, Giovanni, Romanos, capítulo 5, versículo 7. A gente fala esse texto aqui direto, eu acho que o povo já até gravou. Aí você pensa assim, não, eu fiz alguma coisa para Deus me amar. Eu sou especial, eu tenho algo de bom. Eu tenho em mim propriedades positivas que despertaram o amor de Deus em Deus. Vamos ver o que tem aí. Né? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, esse cara não existe, tá? Talvez alguém tenha coragem de morrer. Olha o versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como que Ele demonstra o amor por nós? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos... Irmão, quando Jesus amou você, a única coisa que você fazia nele era fazer ele passar raiva. A única coisa que o ser humano fazia em Deus era provocar a ira dele através do pecado. Só tinha pecado no ser humano. Não tinha virtude nenhuma. Não tinha nada de bom que pudesse fazê-lo olhar para nós e amar-nos a partir disso. Pelo contrário, irmão, ao invés de darmos motivos para Deus nos amar, nós dávamos motivos para Ele nos condenar e nos punir de maneira justa e contundente. Paul Walsh disse o seguinte, extremamente conhecida essa frase aí: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar, nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Ele decidiu isso. Ele decidiu amar a mim e a você, sem que nós dessemos a Ele motivo nenhum para tal coisa. Sabe? Ele não era aquele namorado que só comprava o buquê de rosas e as entradas no cinema, depois que compreendeu que ia ganhar alguma coisa no final. Ele não. Como o texto deixa bem claro, Ele amou as nossas vidas, entregou a vida dele por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E por que a gente fica esperando que alguém nos dê motivo para a gente retribuir com amor? Por que o ser humano... Mas eu não posso falar do ser humano, eu tenho que falar do cristão. Por que muitos de nós espera que alguma pessoa nos dê razão para que a gente possa retribuir em amor?
Quando Jesus diz assim, vocês têm que se amar da mesma maneira que eu amei vocês, ele está dizendo assim, vocês precisam amar uns aos outros, mesmo que não tenham motivo nenhum para isso. Mesmo que alguém que vai ser alvo do seu amor não tenha te dado nenhuma motivação. É de maneira incondicional. Sabe? Não importa se é maneiro contigo ou não. Se é educado com você ou não. Não me importa se te beneficia ou não, se paga seu McDonald's ou não. Não é, Elisa? Elisa pagou um McDonald's para mim e para a Ilana. Foi uma benção. Não importa, irmão. Sabe? Se o cara tem uma grande piscina em casa e faz churrasco todo final de semana ou não. De repente, a única coisa que esse cara pode fazer por você é tirar alguma coisa de você. Sabe? Tem gente que não tem nada a te oferecer. A não ser problema. E é essa galera que tem que ser amada. Você está entendendo a ideia disso aqui? Só que a gente tem sido influenciado pelo discurso que diz que a gente precisa de motivo. Sabe? Preciso de motivo para fazer alguma coisa por alguém. E Jesus só tinha motivo para nos condenar, só tinha motivo para derramar todo o seu juízo sobre as nossas vidas, mas ele decidiu nos amar de maneira incondicional. E que o Espírito de Deus hoje coloque essa palavra no seu coração a fim de que você ame sem motivo para amar. Você não precisa de motivo para amar alguém. Na verdade, o único motivo que nós temos para amar alguém é o fato de nós já termos sido amados sem motivo nenhum. Você compreende isso? De maneira incondicional, Ele nos amou, entregou a vida por nós, amou-nos na cruz do Calvário, sem que nós dessemos motivo ou razão nenhuma para isso. Condicional. Segunda característica do amor de Cristo para conosco, Ele nos amou com atitudes. Põe para a gente, Giovanni, por gentileza, 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Olha lá. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Versículo 17, nós vamos até o 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação. Na verdade, é aqui que se configura o amor. Nós lemos no versículo 16. No que consiste o amor? Em que Cristo deu. João 3,16, Deus amou o mundo. Se para aí, né? Ia ficar até bonitinho, mas sem sentido nenhum. Mas ele conclui dizendo, amou o mundo que ele deu. Uma atitude benevolente. Ele deu o seu próprio filho, deu o que tinha de melhor, para provar que o amor que ele tinha era verdade para conosco. Sabe? Aí eu volto para a representação da hora do louvor, né? Irmão, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Textão, na rede social, isso é a coisa mais fácil do mundo. Só que o que está ruim para o nosso lado é que a gente fala muito e faz pouquinho. A gente tem feito muito pouco. A gente está sempre ocupado demais, a gente está sempre, sabe? Está sempre muito difícil para a gente demonstrar o que a gente diz. Sempre há um empecilho, sempre há uma barreira, sempre há uma dificuldade, sempre há uma desculpa. Só que a gente não abre mão do discurso. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Ou a gente começa a viver de acordo com o que diz, ou para de falar o que fala. Porque está feio para a nossa cara. Está feio para a igreja, irmão. Não tem alguém que tenha um discurso moralmente falando mais expressivo do que a igreja de Cristo Jesus. Só que a prática, a vida da igreja não está de acordo com isso. E quando se fala de amor, o que não pode faltar é atitude. Por quê? Porque é na atitude que o amor se configura.
Na verdade, muita gente pensa que amor é sentimento, e não é. Se fosse sentimento, não era mandamento. Quando ele diz, novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, ele está mostrando, está deixando bem claro que amor não é um sentimento, porque ninguém pode mandar ninguém sentir nada, né? Passa a raiva aí agora, Laísa. Não tem como. Fica alegre aí agora, Felipe. Isso é espontâneo, isso é gerado por alguma coisa externa. Agora, o amor é uma escolha, dia após dia escolhendo e demonstrando esse amor como? Com ação. Ou a gente vive amor, ou a gente para de falar amor. Ou a gente se ama por meio de atitudes, ou o nosso discurso é uma fraude, é uma farsa. Ou a gente assume a bronca, a responsabilidade de provarmos com a vida o discurso que sai pela nossa boca, ou é melhor acabar esse negócio de igreja. Vocês entendem isso? O próprio Jesus falou, ele disse assim, esse é o único jeito do povo saber que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem, primeiro, de maneira incondicional, segundo, com atitude, ou vocês fazem alguma coisa para provarem isso que vocês dizem, ou vocês vão se passarem por mentirosos. E aí, dentro disso, qual é a ideia? A ideia é a gente focar, parar para pensar nas nossas dificuldades, nos empecilhos que têm impedido a gente de amar as pessoas com atitudes, com a nossa própria vida, e dar uma atenção especial para isso. Vocês entendem isso? Isso está bem claro? É isso que faz da gente igreja, irmão. É isso que faz da gente os discípulos daquele que amou com a sua própria vida. Aquele que não falou, mas viveu, encarnou. Na verdade, ele é o amor encarnado, é o amor em pessoa. Saiu de sua glória, abandonou o seu trono, deixou a sua glória e veio aqui demonstrar na prática o que é amar. É o Jesus da igreja. Sabe, o Jesus da igreja, ele não está preocupado com quantos pregadores tem no congresso, quantas pessoas vão cantar, ele não está preocupado se é de renome, se tem nome, se não tem nome, ele não está preocupado com nada disso. Na verdade, irmão, um dos profetas dizem, não lembro agora qual é, mas que ele já estava abominando as festas do povo. E se você lê o contexto, parece que ele está falando nos congressos nos dias de hoje. Eu odeio as vossas assembleias solenes, odeio os vossos cânticos, odeio as vossas reuniões, vossas festas de lua cheia. Eu odeio, eu abomino isso. Por quê? Porque vocês conseguem fazer um congressão, conseguem observar as festas do calendário, vocês conseguem fazer um evento bombado, mas vocês não conseguem dar alguma coisa para mostrar aquilo que dizem, que sentem pelos outros. Vocês não conseguem sustentar isso aí com a vida. Sabe? Eu tenho certeza absoluta, não porque acho, mas pelo que a Bíblia diz. Tem congresso que Jesus não passa nem perto, nem na porta. Grandes eventos em nome de Deus, que Deus não está lá. Por quê? Porque o que caracteriza o povo de Deus é o amor. E o que caracteriza o amor são as atitudes que nós temos no dia a dia. Por último, a gente encerra. Ele amou cada um de nós com atitudes, incondicionalmente. E além de nos amar com atitudes, nos amou de maneira sacrificial. Sacrificial. Né? Não tem esse negócio de vou sair ganhando. É vou sair perdendo mesmo. Não tem esse negócio de vou receber, eu vou dar. Eu vou deixar alguma coisa. Eu vou entregar alguma coisa. Né? E isso meio que complementa a questão das atitudes, mas você sabia que a gente pode tomar atitudes, que nós podemos tomar atitudes que pareçam atitudes, que provem o nosso amor, mas é só o que sobrou? Você está entendendo o que eu estou falando? O que sobrou é fácil, irmão. É muito fácil. Sobrou, está aqui, né? Vai estragar, então
Isso aí é fácil. Mas Jesus não deu o que sobrou. Deus não deu o que sobrou. Ele deu o seu único filho. Jesus deu a própria vida. Derramou o próprio sangue. De maneira sacrificial. E olha o que ele diz. Põe pra gente, Giovanni, Gálatas 6:2. 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros. Assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Qual é o novo mandamento que ele mandou? Como que eu vou cumprir esse mandamento? Se eu me sacrificar pelo outro. Sabe? Fazer o que não me custa nada é uma coisa, mas me sacrificar, levar o fardo do outro. Com essa história de um rapaz que ele era bem influente lá na igreja dele. E aí, os jovens gostavam muito dele, estavam sempre perto dele e tal. E um dia o líder dos jovens chegou perto dele e falou assim: poxa, cara, você está atrapalhando o meu trabalho. Ele falou assim: mas por que eu estou atrapalhando o seu trabalho? Ele falou assim: pô, porque eu que sou o líder, mas os jovens vão atrás de você. Você tem que falar para eles: pô, não sou líder não, líder é fulano, né? E aí esse rapaz disse que botou o cara sentado e falou assim: deixa eu te explicar uma coisa. E aí ele contou a historinha pro rapaz, né? E perguntou: por que Davi caiu na graça do povo e Saul não? O rapaz pensou, falou assim: pô, não sei. Ele falou assim: porque Davi desceu lá no vale para matar o gigante que Saul não quis. Para quem não sabe, naquela época, né, o rei não deveria só governar a partir da cadeira. Geralmente os reis daquela época eram os guerreiros mais ferozes do povo, mais habilidosos, mais poderosos, esses que sentavam no trono. Por quê? Porque quando o povo entrava em perigo, quem tinha que sair na frente da batalha era o rei. E aí Saul ficou ali com medo. E pelas regras da batalha naquela época, né, quando o maior guerreiro de um lado desafia o melhor guerreiro do outro, o guerreiro vencedor ganha a guerra toda. E todo o povo de Israel ia ser escravo dos filisteus se Golias vencesse aquela batalha. O que Davi fez, irmão? Davi falou assim: o meu povo não vai ser escravo de ninguém não. Eu vou lá e vou matar esse gigante pelo meu povo. Colocou a própria vida em risco, né? Quando ele volta vitorioso, o povo fala assim: esse aí é o nosso. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Aí o cara falou assim: caraca, legal, mas não entendi. Eu falei assim, o rapaz falou assim: a questão é que vocês não estão matando gigante nenhum pelo povo. Acaba o culto, vocês vão para casa. Você que é líder, entra no carro e vai embora com a sua esposa. Enquanto eu fico aqui atendendo os jovens que você quer que te procure. Moral da história: ninguém quer se sacrificar por ninguém, quer a consideração de todo mundo. Você está entendendo? Cara, a gente não quer matar o gigante de ninguém. Não quer carregar o fardo de ninguém. É por isso que eu sempre digo que ninguém é obrigado a vir aqui, mas quando há um ambiente de amor, é um prazer estar entre os irmãos, que você sabe que quando o fardo pesar vai falar: joga aqui, que a gente vai caminhar junto. Você entende isso? É um prazer estar no meio de um povo que, com toda limitação, com todos os defeitos, como nós temos muitos, na verdade, eu reproduzo o que um pastor que nos inspira diz: essa é a pior igreja, eu sou o pior pastor, esse é o pior lugar, mas nós estamos aqui tentando fazer a vontade de Deus. Você pode contar comigo para eu carregar o fardo que você tem para carregar dentro daquilo que me pode ser sacrificial. Se nós não nos sacrificarmos um pelos outros, dar as nossas vidas um pelos outros, que é o que Jesus fez por nós, a gente não ama como Ele nos amou. Você entende isso? Cara, a gente não quer gastar tempo com ninguém. Teve um debate lá na sala de aula, e aí o professor de Sociologia falou sobre a dificuldade que nós temos hoje de lidar com as doenças, com os transtornos, né, psiquiátricos, as doenças dessa época aí. E aí, uma jovem estava sentada assim, perto de mim, eu observando, e ela falou assim: mas se depender de mim,
eu faço e tal, aquele negócio todo. Irmão, não demorou 2 minutos. 2 minutos. O professor trocou de assunto e falou de um papo que ele estava batendo com uma senhora no trem. E aí essa mesma menina que falou que perderia tempo para ajudar alguém, falou assim, eu não gosto de conversar com ninguém no ônibus. Se falar comigo, eu falei, uai. Porque o depressivo, que é o caso mais comum, ele não vai chegar gritando, eu tenho depressão. Ele vai dar sinais, ele vai chegar para bater um papo, ele vai chegar falando. E se a gente tiver com disposição de se sacrificar por aquela pessoa, e mesmo que inconscientemente parar ali para trocar uma ideia, gastar tempo, a gente já vai poder estar resolvendo ou cooperando com parte do problema daquela pessoa, né? E aí, no meio da situação, o próprio professor falou assim, mas tu não falou que ia dar atenção para a pessoa, agora está falando que não gosta de conversar no coletivo, mas é assim que... E aí, ficou ruim pro lado dela, né? Mas essa é a questão. A gente fala de amor, mas esse amor não pode roubar nosso tempo. A gente fala de amor, mas esse amor não pode tomar o nosso dinheiro. A gente fala de amor, mas esse amor não pode acabar com o nosso fim de semana. Esse amor não pode acabar com o nosso... o meu feriado ninguém toca. Irmão, se Cristo deu a vida dele, o que é dar um feriado para demonstrar amor por alguém? Você está entendendo o que eu estou falando? Ninguém quer sair perdendo nada. Na verdade, os discursos contemporâneos dizem que você tem que ganhar sempre. Que você sempre tem que sair por cima, que você é o campeão, que você é o vencedor. Mas a minha Bíblia diz que o nosso Salvador era rico e se fez pobre. Era rico e se fez pobre. Para que nós que éramos pobres fôssemos feitos ricos. Tivéssemos uma parte da herança dele. Né? Olha que coisa linda, irmão. Jesus é chamado pelas Escrituras de unigênito de Deus. O unigênito de Deus. Filho único. Né? E filho único de um pai rico, irmão, não quer conhecer irmão nenhum, não. É ou não? A pessoa chega a notícia lá, teu irmão lá no Ceará, tal. Filho único de pai rico não quer dividir herança com ninguém. Não quer perder nada. Mas Jesus, que era filho único, unigênito do Pai, se tornou primogênito. Por meio de seu sacrifício na cruz, ele resgatou para si muitos irmãos e introduziu esses irmãos na sua própria herança, na sua própria glória. Se ele abriu mão de ser herdeiro sozinho, partilhou toda a sua herança, por que a gente não pode abrir mão de um pouco que tem? Do tempo que tem? Dos recursos que tem? A gente não quer perder nada, irmão. A gente não quer perder nada, a gente só quer viver de maneira confortável. Se levar a gente para o desconforto, se levar a gente para o sacrifício, já não dá mais para mim. Não, pastor, até aqui dá. Até aqui eu vou, mas passou daqui. E se Cristo fizesse, tomasse isso, por exemplo, ninguém estava aqui hoje. Ele foi até o extremo, ir lá no Getsemane, ele orou e falou, Pai, esse aqui é o limite. Se possível, passa de mim o cálice. Eu não quero ficar separado do Senhor nem um minuto. Mas, todavia, se eu tiver de sacrificar a minha comunhão com o Senhor, mesmo que seja por um pouco espaço de tempo, eu sacrifico a minha comunhão por um pouco espaço de tempo para que um povo que vem depois de mim tenha comunhão para sempre. Sabe? Isso é o amor. Isso é o amor. Não precisa de motivos, é incondicional, é demonstrado por meio de atitudes, e não só atitudes, ele é sacrificial. Ele sempre sai perdendo para que o outro possa ganhar. Amém? Concluo com a frase de Agostinho: um coração que ama incendeia o outro. Um coração que ama incendeia o outro. Imagine uma comunidade de gente que se ama. Um se doando pelo outro, um entregando o que tem pelo outro, atitudes benevolentes o tempo todo. Esse é o nosso desafio, irmão. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, não. A gente está aqui para se amar. A gente não está aqui para construir nenhum império
e colocar o nome de alguém sobre a placa. A gente está aqui para se amar. A gente está aqui para se amar. Se coloca de pé.